2025 é o ano que nós estamos presenciando, nós estamos vendo, diante dos nossos olhos, o declínio do Ocidente. E o declínio do Ocidente, encabeçado, puxado pela grande potência ocidental, pelos Estados Unidos, mas que afeta a Europa diretamente. Nós vamos tratar isso aqui com cuidado, nós temos aqui um especialista em Europa conosco. É um ano que a Europa ela muda a sua política estruturalmente. Ela tem que se reinventar. Ela percebeu, é um ano de muitas decisões. Ela percebeu que não pode depender e contar com os Estados Unidos eternamente. Ou pelo menos como no arranjo dos últimos 80 anos da ordem mundial liberal baseada em regras, que prevaleceu no sistema mundo. É o fim dessa dissociação, quer dizer, dessa associação, desse pacto euro-americano. Então, esse é um ponto decisivo que nós vamos olhar aqui. A Europa percebeu que não dá para ela cuidar dos seus interesses econômicos enquanto os Estados Unidos cuidam da sua segurança. Isso já ficou evidente em 2016, quando o Trump foi eleito a primeira vez e começou a mostrar como a banda ia tocar. Quando o Biden assume, vamos lembrar como é que foi a relação de Trump com Angela Merkel. Eram relações dificílimas. E a Angela Merkel é uma liderança incontestável na Europa, que sequer eles têm mais isso. Uma liderança incontestável. Não se pode dizer isso do alemão que está lá agora, muito menos do Macron, enfim, dos ingleses, que nem estão mais na União Europeia. Quando o Biden vence, os democratas tentam reestabelecer essa relação. Uma relação que foi estabelecida desde os pactos de Alta, quando estavam lá Roosevelt e Churchill. Roosevelt, Churchill e do outro lado Stalin. E que foi reafirmada depois da vitória na Guerra Fria. No entanto, quando os republicanos trumpistas, o novo Partido Republicano, o MAGA, que não é o Partido Republicano tradicional, isso acabou. É um novo Partido Republicano, é o Partido Republicano trumpista, da alt-right, da nova direita, do Make America Great Again, do MAGA, vence. A Europa ficou vendida. Quando, lá atrás, o Biden tinha vencido, o Macron deu uma declaração já, olha, a OTAN estava respirando por aparelhos. O Biden inventou, os democratas, né, articularam essa guerra na Ucrânia, envolvendo a Rússia, reativaram o sistema europeu de segurança e defesa. Mas o que os europeus percebem agora, em 25, claramente, é que não dá mais para confiar nos Estados Unidos. Por quê? Porque mesmo que entre um democrata amanhã, seja eleito novamente amanhã, ou que o Trump caia, nem sequer conclua o mandato, enfim, que o republicano não seja reeleito, que de vence não seja a sucessão, qualquer coisa desse tipo, lá na frente pode voltar outro republicano trumpista. E essa aliança está em jogo. Então há uma retomada da corrida armamentista na Europa. E uma Europa que, nesse momento, passa por uma crise muito grande, um declínio muito grande. Uma Europa que não cresce economicamente, que sofre com a guerra na Ucrânia, que sofre com abastecimento de energia, de gás, de encarecimento de insumos. Então, 2025 mostra isso. E, ao mesmo tempo, o declínio acelerado, que não começou ontem, não começou sequer em Trump 1, da hegemonia americana, o declínio da hegemonia americana, que não começou em Trump 1, que começou lá atrás, que já fica muito evidente na doutrina Bush, para dizer o mínimo. Muito evidente na doutrina Bush, mas que se acelera e que passa por democratas e republicanos, passa pelas guerras eternas do governo da doutrina Bush, do governo Cheney e Bush, passa pelo governo Obama, o presidente das 7 guerras simultâneas, o presidente dos drones, das guerras eternas no Oriente Médio, a guerra da Líbia, a guerra da Síria. Continua em Trump com o derretimento do soft power americano.
Continua em Biden, os democratas de Biden, Kamala e Blinken, que atolam os Estados Unidos nessa guerra agora contra a grande potência nuclear do mundo, que é a Rússia, no teatro de guerra, que é a Ucrânia, mas não é uma guerra Rússia e Ucrânia, como até o mundo mineral sabe, é uma guerra entre Rússia e a OTAN, e que agora os Estados Unidos ameaçam abandonar o seu parceiro, como fazem tradicionalmente, basta pegar um livro de história. E agora, em 2025, isso fica mais explícito. Fica mais explícito. E essa derrocada passa também pela aproximação, que não começou agora também, vem desde o começo do século, pelo menos, de maneira mais intensa. É uma aproximação histórica também, mas vem muito próxima, a partir do começo do século, a aproximação sino-russa, que se intensifica depois de 2014, quando Xi Jinping assume em 2013, e Putin começa a sofrer as primeiras sanções com a anexação da Crimeia depois do Euromaidan. E com as guerras ali já no Donbass, Donetsk, naquela região russófona. Ali o Putin já estava fazendo o pivô para a Ásia. Ali o Putin já estava direcionando essa economia para a China e para a Índia, e estava se aproximando muito estrategicamente da China. Quando vem a guerra na Ucrânia de 2022, uma guerra que muda a face geopolítica das relações internacionais, vem junto, aliás, antes, 20 dias antes, a aliança chamada de Sem Limites entre Rússia e China, assinada por Putin e Xi. A chamada Parceria Estratégica Sem Limites, em 22. Um ano que mudou o mundo. E agora, Trump lança, como os Estados Unidos fazem, um documento de Estado, em 2025, um novo documento de defesa e segurança e política externa dos Estados Unidos, que é um documento que reconhece isso, que reconhece as limitações do poder americano, que trata o poder americano não mais como os neocons, os falcões republicanos de Bush, ou os cosmopolitas liberais democratas o faziam, desde Clinton, pelo menos, muito claramente. Não se trata de um poder global mais. Não se trata de uma ambição hegemônica, total, sistêmica, global. A luta é essa. Mas eles percebem que perderam terreno. E tratam de um inimigo específico. Com nome, sobrenome, endereço, né, CPF, que é a China. E tentam, nesse novo documento, eu diria que os dois documentos mais importantes dessa década são a Aliança Estratégica Sem Limites entre China e Rússia, em 22, e agora esse documento de defesa. Documento de defesa, segurança e política externa do governo Trump. Que faz o documento de 2016 do Trump, de 2017, ele vence em 16, 17, ele publica o documento, é o ano de publicar esse documento lá, parecia um passeio no parque, que já era um documento muito polêmico, muito contundente. Mas é um passeio, é um passeio no jardim, assim, um piquenique. O que ele está fazendo ali, né, ele está assumindo que a hegemonia americana não dá mais conta do poder global. Se trata de pegar o hemisfério ocidental, da Patagônia até o Alasca, do Alasca até a Patagônia, e unir todas essas forças contra a ameaça que vem do Oriente, contra o grande dragão vermelho, que é a China. E nessa disputa pelo poder global, é isso que está colocado em 25, é uma disputa pelo poder global, nós temos todos os outros atores, todas as outras regiões que nós estudamos aqui diariamente no Observatório de Geopolítica. Como a África fica? Como fica a América Latina? O Brasil está no centro dessa disputa. A Índia está no centro dessa disputa. Como fica a Ásia, o Oriente Médio, a Ásia Central? Como ficam as demais regiões? Como isso influencia as instituições multilaterais que são rasgadas e anuladas por esse documento novo do governo Trump de 2025? Que é
rasga o multilateralismo construído pelos Estados Unidos no pós-guerra, nessa ordem mundial baseada em regras, que acabou. Agora está escrito, está lá, o desprezo à ONU, o desprezo a todas as organizações multilaterais, à União Europeia, o ataque visceral à União Europeia, aos regionalismos, às instituições multilaterais regionais, à OEA, à Organização Mundial do Comércio, OMC, a todas as organizações multilaterais. A ordem que eles mesmos criaram e que eles mesmos sustentaram, eles, os Estados Unidos, nos últimos 80 anos, eles declararam guerra a essa ordem. Eles declararam o fim dessa ordem. Está nesse documento. Como isso influencia essa disputa que nós estamos vivendo aí e que vai ser a disputa dos próximos 25 anos, do segundo quartel do século XXI. Então, o declínio do Ocidente é a tônica desse ano que abre o segundo quartel do século XXI, com a ascensão chinesa. E é um jogo que vai ser violentamente disputado nos próximos anos.